Olá, amigos. Iniciamos mais uma transmissão, uma palestra do nosso grupo Rita de Cássia, de Estudos Espíritas. Estamos aqui com nossos corações abertos e vamos fazer uma oração para Jesus, nosso querido irmão, que nos acompanha em todos os momentos. Tenhamos, Senhor, um momento de paz, de harmonia, com boas vibrações para a nossa palestra e todos os amigos que nos acompanham. A nossa mãe, querida mãe tão carinhosa, que nos conforte os corações, Senhor, nesses momentos que estamos passando e que possamos aproveitar essas palavras para que nossos corações fiquem mais tranquilos. Pedimos licença então ao Senhor nosso Pai para iniciarmos a palestra dessa manhã, com a graça de Deus. Chamamos então a nossa amiga, companheira da casa, Anita Assis, deixando com ela nossos bons pensamentos e vibrações. Obrigada. Bom dia a todos. Que Jesus possa nos envolver em vibrações de paz e de harmonia. O tema da nossa conversa desta manhã está no Livro dos Espíritos, mais especificamente no livro 3º das Leis Morais, no capítulo que fala sobre a Lei de Conservação. E o estudo está nos itens das perguntas 111 até a 114A, no gozo dos bens terrenos. E os espíritos começam, na verdade Kardec começa questionando os espíritos sobre o uso dos bens terrenos, se ele é um direito dos homens. Para que a gente possa entender o que é bens terrenos, vamos buscar também aqui os espíritos que falam sobre o que é bens terrenos. Os espíritos nos dizem que por bens da terra se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar nesse mundo. Então é bem abrangente. Tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo é o bem terreno. E Kardec então pergunta se o uso é um direito de todos os homens, e os espíritos respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ora, se estamos aqui encarnados no mundo material, se há essa condição, essa permissão de estarmos aqui vivendo numa atmosfera material, somos espíritos imortais numa condição de vivência no mundo material, é porque, então, nós temos o direito ao uso daquilo que nos cerca. É a garantia da própria vida, da própria existência. Vejam, isso está dentro do capítulo que fala da lei de conservação no livro sobre as leis morais. E aí Kardec pergunta a seguir: com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Vejam que resposta interessante. Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, de um lado, nós temos que ter prazer no usufruto dos bens terrenos. E por que esse prazer? Para que nós possamos gostar do viver, apreciar viver a nossa existência. Lembrando que estamos, então, no mundo para progredir. E o progresso, ele está intimamente ligado, no momento evolutivo que nos encontramos, a entender, a usar o nosso momento material para progredir como espírito.
para nos estimularmos a esse progresso, a essa evolução. Então, ele fala primeiro, os espíritos respondem primeiramente, para estimular o homem ao cumprimento de sua missão. Lembrando da pergunta dos espíritos, na pergunta de Kardec, no livro dos espíritos sobre a reencarnação, qual é o propósito, e os espíritos respondem que também é para sermos co-criadores, né? Vou até ler para ficar bem claro que essa é uma pergunta e uma resposta estrutural. Está na 132, e que qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, somos co-criadores. E aí, quando os espíritos respondem que o uso e o gozo dos bens terrenos é para nos estimular, o prazer vem para nos estimular ao cumprimento desta nossa missão, é para nos estimular a cada vez mais aderirmos, nos colocarmos como partícipes da obra geral, que é a obra divina, que é a obra de Deus. Em seguida, os espíritos respondem, e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, de um lado, dá o prazer para que tenhamos alegria, prazer de viver no mundo material, de fazer bom uso dos bens que nos são proporcionados, dos bens que buscamos, porque é legítimo aspirarmos aos bens materiais, já que estamos no mundo material. Mas aí eles complementam, e também para experimentá-lo por meio da tentação. Aí Kardec pergunta assim: qual o objetivo dessa tentação? E os espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, de um lado tem o estímulo, o prazer ao uso dos bens, e do outro lado, para nos experimentar, para nos educar no uso destes bens. E desenvolvendo então a razão, vamos nos preservar dos excessos, porque tudo é permitido. O que não nos é permitido é o excesso do uso do que fazemos, seja em tudo da vida, e nos bens terrenos isso não foge a esse desígnio. Se o homem, aí Kardec complementa, se o homem só fosse estimulado ao uso dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo, porque ficaria enfadado. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o impele ao cumprimento dos desígnios da providência. Além disso, por meio desse próprio atrativo, quis Deus experimentar o homem pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a razão deve defendê-lo. Podemos possuir, mas não deixar-nos sermos possuídos pelos bens terrenos. Isso, porque o bem terreno, os bens materiais, eles em si, eles são neutros. O que dará a qualidade do que faremos, do bem ou do mal, é do que faremos com o uso deles. O uso dos bens terrenos é que vai qualificar a nossa ação. Leon Denis, aqui nesse livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, no item que fala sobre livre-arbítrio, ele fala bem interessante aqui, que tem a ver com o nosso estudo. Se a liberdade humana é restrita, esta está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio do indivíduo e da coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente o objetivo de libertar esse último, ou seja, o espírito, de libertar cada vez mais do jugo das forças cegas. Olha então, Leon Denis trazendo que a luta entre o uso,
da matéria, o uso dos gozos dos bens terrenos, tem o objetivo, essa luta, de libertar o espírito cada vez mais do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade, que são potências da alma, chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância, das paixões baixas, que é o uso que fazemos de uma forma exacerbada, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, nesse momento, o livre-arbítrio nos é facultado para que possamos desenvolver cada vez mais a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a razão, para que saibamos melhor escolher como vamos usar a nossa, não só na nossa vida material, mas também dos nossos sentimentos. É o amar, é o gostar, é o conviver. E nesse amar, no gostar e conviver, como estamos então novamente no mundo de matéria, o mundo material, é usar esses sentimentos no bom uso que fazemos da matéria, já que estamos encarnados aqui. E para isso o livre-arbítrio vem para nos auxiliar com as potências da inteligência e da vontade. Melhor direcionar o nosso curso da história. O uso indevido dos bens materiais, por exemplo, leva a colapso do sistema, do ecossistema. Leva a desastres naturais, o mau uso que fazemos, desastres naturais incalculáveis. Já existe, há muito tempo, já existem acordos entre os governantes das maiores potências para o devido uso dos bens que nos são facultados, para que não nos faltem o ar para respirar, a água para nos saciar a sede, a terra para nos acolher. Então, o uso que fazemos desse bem natural, que faz parte, que facultado a todos nós usarmos, a forma de usar pode levar a isso, a esses colapsos, a esses desastres. Então, é importante esgotamento dos recursos. Quando a gente recebe uma terra para arar e a gente usa indevidamente essa terra, vai exigindo dela mais e mais, ela se esgota. Tem um momento que ela não dá mais. Mas ela não se esgota em si, ela se esgota pelo nosso mau uso dela. Então, olha a nossa responsabilidade com o coletivo, não só com o individual, que é a nossa primeira responsabilidade, mas olha a nossa responsabilidade com o coletivo. Por exemplo, uma coisa simples, todo dia nós geramos lixo nas nossas casas. A gente separa o lixo, a gente dá um direcionamento a ele, ou a gente mistura tudo e não se incomoda o processo de tratamento desse lixo depois. Não se incomoda com as baías, os mares sujos, os mares impregnados pelo nosso consumo indevido. Então, nós estamos num momento ímpar de observar a nossa responsabilidade no todo. Acho que nós já demos um passo em sair do indivíduo e estamos engatinhando em olhar a sociedade como um todo. E se não estamos, devemos ter esse cuidado, devemos pegar esse rumo, porque a gente não vive isolado. Vide agora esse momento de isolamento, como estamos lidando com ele, com tranquilidade, com preocupações, com instabilidades. Isso é um bom momento
para a gente pensar no coletivo. Nunca foi tão importante pensar no coletivo como agora, porque a nossa liberdade de ir e vir está cerceada. A nossa liberdade de convivência está limitada. Deve haver um propósito maior, com certeza. Mas enquanto não tenhamos conhecimento desse propósito, se é que um dia a gente vai ter, mas é muito mais adiante, que tenhamos no momento a nossa consciência do que isso representa para cada um de nós. E dentro do tema do gozo dos bens materiais, dos bens terrenos, é o momento melhor. Porque é o momento em que as nossas necessidades mudaram. Existia um conjunto de necessidades antes desse momento. Hoje existe um outro conjunto de necessidades materiais, porque nos foi cassado, até de certo ponto, o direito de usá-los. Tudo aquilo que é do nosso direito está em suspenso agora. Claro que através dos instrumentos tecnológicos nós podemos ter acesso e esses bens chegam à nossa casa com muita facilidade. Mas qual é a finalidade de tê-los? Se a gente não pode sair na rua, usar. Se for para a nossa sobrevivência dentro do nosso lar, ok, porque apareceram muitas necessidades que a gente não se dava conta, porque a gente saía para trabalhar ou saía para ajudar o outro, saía de casa e esse sair, ou seja, estar no trabalho, estar na casa de outro, a necessidade daquele local que a gente convivia nos dava, essa necessidade era saciada ali. Agora a gente está dentro de casa, então existem necessidades, passaram a existir, e aí a gente precisou dar conta delas, mas muitas outras deixamos de ter necessidade. Olha, eu vou falar uma coisa bem bobinha, mas que me veio, o batom, né? Com o uso da máscara, a gente não tem tanta necessidade de ter aquela quantidade que nós tínhamos, pelo menos eu, que combinava o batom com a roupa, o batom com o colorido do dia, né? Mais vermelho se estava frio, mais nude se estava calor. Hoje não tem, você usa uma máscara e até chega a manchar a máscara se você usa em excesso. É bobo, mas é um exemplo. Quantos outros exemplos mudamos? Isso é uma mudança. Quantos exemplos de uso dos bens nós mudamos? Estar em casa hoje trouxe uma consciência, ou deveria estar trazendo a cada um de nós, uma diferença no uso desses bens. E quando Kardec traz, né, essa pergunta aos espíritos e eles respondem que o uso é para estimular ou para tentar, essa tentação mudou de natureza. Não é que ela não exista, até porque a facilidade do mundo digital traz as coisas muito rápido para dentro da nossa casa. Só que ela mudou de natureza, ela mudou de objetivo. E deveríamos estar aproveitando essa oportunidade para repensar o nosso viver, para repensar essas necessidades que hoje temos. Dentro desse tema, eu penso que a ambição é importante. É importante, por exemplo, o sonho da casa própria. Eu querer ter um carro para me locomover, para chegar nos locais de uma forma mais rápida, ou mesmo para viajar a prazer, a lazer. Isso está dentro do cabimento do que os espíritos estão trazendo. O que eles chamam a atenção são dos excessos. Lembro também bastante quando nos dedicamos muito ao trabalho cujo objetivo seja angariar recursos materiais, seja só angariar os recursos materiais, quanto tivemos ou estamos abrindo mão
do relacionamento familiar, do contato com a nossa família, porque trabalha até tarde, chega em casa cansado, às vezes os filhos estão dormindo. Tudo bem, é para que a gente possa galgar um cargo melhor, uma posição melhor, ou ter mesmo conseguir conquistar o sonho da casa própria, ok. Mas uma vez alcançado, devemos nos reorganizar, porque a vivência em família é importantíssimo. Isso é um outro ponto importante no momento que estamos vivendo. Aqueles que viviam sozinhos e continuam sozinhos estão lidando talvez da mesma forma. Aqueles que ficavam sozinhos e a família ia trabalhar, só que a família ia trabalhar e estudar, só que a família agora está em casa. Então a gente está aprendendo a conviver em família e é o núcleo menor da sociedade. Estamos aprendendo a conviver de novo, tendo essa oportunidade dentro do nosso núcleo menor. Porque a família não sai mais para trabalhar, os meninos estudam de casa. Então trazemos para dentro de casa um convívio mais próximo. É uma grande oportunidade também de melhorarmos a nossa convivência, de conhecermos os nossos filhos, conhecermos os nossos cônjuges, conhecermos as necessidades de cada um e a necessidade da família como um todo, de discutir isso. Claro que tem momentos muito difíceis essa convivência, que é natural que eles venham, mas o saber lidar é que faz a diferença. Então, para tudo, seja no lado material, seja no lado espiritual, é importante estar sempre, como o Leon Denis traz no livre-arbítrio, é importante estar sempre ponderando, estar sempre se colocando as questões de forma que o resultado seja o bem-estar meu, da minha família e da sociedade. Que é para isso, o gozo dos bens terrenos é para que dê bem-estar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, no núcleo menor, no núcleo maior, as grandes empresas, né? Os presidentes das grandes instituições que conseguiram esse cargo dos países, eles conseguiram esse cargo através dos seus esforços, ok, eles estão ali para que possam desenvolver, no caso da presidência, possam desenvolver a sociedade a qual ele é responsável, no caso das instituições, para que possa desenvolver aquele grupo do qual ele é necessário. E é importante que essas pessoas estejam nesse cargo, se são preparadas para esse cargo, é importante que estejam lá para auxiliar aqueles outros que precisam de alguém para levantar, para organizar, para sustentar as instituições escolares, as instituições de todas as espécies nesse momento. E aqui Kardec faz uma pergunta também muito interessante sobre os limites, né? A gente está falando falou há pouco da tentação, Kardec traz dos excessos, aí ele pergunta: a natureza traçou limites aos gozos? Sim, os espíritos respondem: para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e com isso punis a vós mesmos, que nós já falamos um pouquinho anteriormente. Tem uma outra pergunta aqui que eu também, Kardec faz, que eu gosto muito da resposta, que está aqui, olha: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra dessa conduta, esse guia seguro? Aí os espíritos respondem: quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Isso dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, ele é punido pelo sofrimento. Ele passa por esse sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, e aqui o basta está grifado, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza.
É importante a gente dar um basta a nós mesmos. É importante pensarmos nisso, chega, agora não mais. E mais uma vez, a gente pode pensar no uso dos bens materiais, mas também no contato, né? O limite desses relacionamentos que temos. Mas voltando aqui para o tema dos bens materiais. Basta, chega de utilizar, por exemplo, no exemplo que ele deu, se saciar de uma forma demasiada, vai passar mal, vai sofrer pelo desgaste do corpo físico. Não estará fazendo bom uso do organismo que recebemos, que é material. Tem razão, ele é material, ele ficará aqui e o espírito irá para as paragens espirituais. Porém, precisamos dele para dar conta do que pedimos de missão, de função aqui na Terra, de objetivo, de propósito. Precisamos dele, precisamos de um corpo saudável para dar conta, e nunca um corpo saudável teve tanta relevância quanto agora, nesse momento de pandemia. Estar com um corpo saudável ajuda de sobremaneira caso venhamos contrair o vírus. Então, nesse momento, a nossa responsabilidade sobre o cuidado do nosso organismo físico, e aqui está bem dentro do tema dos gozos dos bens materiais, que é o corpo físico, nunca foi tão importante o correto uso, seja na alimentação, no exercício. E aí a gente pode pensar também nos nossos pensamentos, porque estudamos aqui através da doutrina espírita, da literatura que apoia, que o pensamento, ele, quando emitido, ele é material e ele influencia, nos influencia e influencia o outro. Quando acolhemos o pensamento do outro, por sugestão, e acolhemos, ele nos influencia e influencia a nossa estrutura física. Ele perpassa a nossa estrutura física. Então ele vem como o antídoto ou como algo que possa nos prejudicar a saúde. Então o cuidado do bem pensar faz parte desse processo também. Do bem se conduzir na vida passa pelo bem pensar. E vou buscar aqui Leon Denis de novo, no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele fala sobre... Aqui, olha. Ele fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Esse livro é fantástico, acho que a gente tem que estar estudando sempre para aprender e para colocar em prática. E Leon Denis traz, então, na disciplina do pensamento, né, do correto pensar, para que assimilemos o que é bom, para que possamos ter força, vigor, e a reforma do caráter. Ele diz: não há progresso possível sem a observação atenta de nós. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos. Então, olha lá, as tentações, o mal proceder, os atos impulsivos, para chegarmos a saber em que sentido deveremos dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Porque, tendo essa compreensão nossa de nós mesmos, nós vamos dirigir todos os recursos que nós temos de inteligência, de vontade, para superar a nossa dificuldade. É importante o autoconhecimento. Primeiramente, ele diz, regular a vida física. A gente estava falando do uso do corpo, né, do alimento, do exercício, etc. Do descanso, do trabalho exacerbado. Isso tudo é regular a vida física. Então, primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário. É importante trabalhar pela sobrevivência, mas é importante que seja na medida do necessário. Cada vez que eu quero mais, cada vez que eu exijo mais, isso vai me consumindo. Não basta.
Então vai passando, vai gerando um excesso. Então, primeiramente, regular a vida física, reduzindo as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo. Instrumento indispensável para o desempenho do nosso papel terrestre. Depois, então, regular a vida física. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes do nosso aperfeiçoamento moral. O pensamento, que gera uma ação. Então, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes do nosso aperfeiçoamento moral, repetindo. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. Isso é um exercício, mas é difícil. Sim, mas vamos tentar. A gente começa pelo que é mais fácil dentro dessa amplitude que tem, das nuances, das gradações do egoísmo. Desde o mais simples, não vou emprestar minha caneta, mais corriqueiro, até os mais superlativos, como, por exemplo, quando temos o poder, usar o poder em interesse pessoal. Então, aprender principalmente a esquecer, a fazer uso do sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade nesse mundo está na proporção do esquecimento próprio. E aqui o esquecimento próprio é nos valorizar, não é esquecermos de nós, não. É nos dizermos basta, se tivermos que dizer um basta para os excessos materiais e os excessos também dos sentimentos. Então, o sacrifício do eu, do interesse pessoal. Não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença. É necessário exercitar. Foi uma coisa, já sei, já entendi, já compreendi, ok. Agora faz o uso. Porque é no uso que a gente vai errando, vai acertando, aí a gente vai achando a nossa medida. A gente, quando começa, vou dar um basta em tudo, a gente exagera. Tem que dar o basta naquilo que é necessário para o nosso progresso espiritual como espíritos imortais que somos. Então, utilizar isso, exercitar, é fazer um bom uso da existência. Aproveitar a existência. Mas já estou com 80 anos. Sim, mas a gente não sabe quantos anos mais. 1, 2, 1 mês, 2 meses, 10 anos. O que ainda estivermos aqui é aproveitar essa oportunidade. Talvez tenhamos pedido muito para aqui estarmos, batalhado muito para esse momento. É fazer valer esse momento. Isto é, penetrar na prática diária da vida, então é no dia a dia, os princípios superiores que adotamos. Aí olha que legal que Leon Denis traz. Leon Denis é um poeta. É necessário habituar-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes que foram os reveladores, com todas as almas de escola que serviram de guias à humanidade. Viver com eles uma intimidade cotidiana, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolve. Então, Leon Denis está trazendo da importância de trazermos para a prática diária desse exercício do bem viver e pedirmos, então, a participação, a cooperação, melhor falando, desses espíritos de escola, de espíritos de natureza bem superiores a nós, mas a gente pode pedir até para o imediatamente superior que nos auxilie, para que essa prática diária eu fique esperta, eu consiga perceber o momento de me olhar, de melhorar, de mudar. Então, esse é o momento de se observar, é o momento
de dominar, né, as emoções, os sentimentos, regular a vida física, nos disciplinarmos. Então a disciplina, como diz Emmanuel, antecede a espontaneidade. Emmanuel também disse a Chico perguntou o que ele precisava fazer, já que Emmanuel estava revelando para ele ali a missão dele de trazer todo esse conteúdo literário espírita que ele trouxe. Ele falou disciplina primeiro, depois disciplina e depois disciplina, porque para que possamos mudar, para que possamos transformar o nosso viver, precisamos de disciplina. Porque aqui, olha, a disciplina do pensamento é a reforma do caráter. Através, quando a gente desvia o pensamento e volta, desvia e volta, às vezes a gente acha que esse é o melhor pensamento, é a melhor direção. A gente para ver as consequências, que foram algumas desastrosas e outras menos desastrosas. A gente volta a fazer a reflexão, então vai disciplinando o pensamento, e através dessa disciplina do pensamento e da vivência, do exercício do viver, dessa forma de vida regular e disciplinando as emoções, é que reformamos o caráter, é que nos transformamos em homens melhores, em homens de bem. E o Evangelho diz, no capítulo que fala ser de perfeitos, o homem de bem, fazer o bom uso dos bens materiais. Então, esse momento é um momento para a gente pensar nisso. Eles falam, usa, mas não abusa dos bens materiais. Os Espíritos falam lá no Evangelho, usa, mas não abusa dos bens materiais. Então, a gente precisa, nesse momento do uso do gozo, né? Do uso dos bens materiais, parar para pensar nisso. Mas Kardec não para por aí. Ele continua. Que se deve pensar do homem que procura os excessos de todo gênero, que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres. E aí o requinte dos seus prazeres é quando é o uso exacerbado. Aí os espíritos respondem, pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Aí olha só que Kardec pergunta em seguida, perto da morte física ou da morte moral? Aí os espíritos respondem, ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos prazeres, coloque-se abaixo dos animais, pois que estes, os animais, se contentam na satisfação das necessidades. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores forem seus excessos, tanto maior domínio ele confere a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são também a punição, a transgressão da lei de Deus. E aí ele encerra aqui esse capítulo sobre o gozo dos bens terrenos. Então ele vai desde o uso, que é importante, dos atrativos, da tentação, do limite, até esse quando exagera, né? No limite do necessário. Então, Kardec traz aqui um guia do bem viver. Um guia do bem viver aqui na Terra, nesse aspecto, ele traz, né, obviamente, em todo a sua codificação, ele traz muito mais, obviamente, amplamente, o guia do bem viver. Mas, nesse pequeno trecho, ele traz o guia do bem viver no uso, no trato dos bens terrenos. É para que a gente aprenda a melhor usar. E eu acho bacana quando ele fala que é para estimular o homem. Então é também a gente não sofrer por estar gostando de usufruir, por exemplo, de uma casa nova, de uma aquisição de um bem material. Trabalhei para isso.
Ou ganhei, alguém me deu de presente. Ok. Então isso não está errado. Porque é para que a gente possa ter prazer no viver. É para melhorar a vida do outro, é para melhorar a minha vida. Agora, nesse momento, quantos não aspiraram por ter um computador pessoal? Para que pudessem melhor acessar os estudos do seu colégio, da sua universidade, acessar o seu trabalho, que o trabalho não tivesse solução de continuidade, para que pudessem estar ativos. Quantos não aspiraram? Uns puderam, outros não. Uns ganharam, outros não. E aqueles que puderam adquirir, aqueles que de alguma forma tiveram acesso e ganharam, tem que ficar felizes com isso, tem que ficar contentes com isso. Porque é para estimular o homem ao cumprimento da sua missão. Qual é a missão? É de continuar meus estudos. Qual é a missão? De continuar o meu trabalho, aquilo que nos cabe. É uma ferramenta importante no momento em que a gente está. Então, ele traz isso, que eu acho bom, porque é para que a gente possa também valorizar as nossas conquistas materiais. Não devemos ter vergonha, nem medo de apresentar. Não, é valorizar. Foi do meu trabalho, é legítimo. Ou recebi de um amigo, é legítimo. Então devemos, mas ele faz a contrapartida. Então, da mesma forma que é para a gente dizer ok, na contrapartida ele fala, mas também para experimentá-lo por bem da tentação, né? Fazendo um mau uso, que tudo aquilo que a gente já viu aqui, dos limites, dos excessos. Entendendo, voltando à questão do planeta, entendemos que o que a gente gera de consumo fora dos limites naturais, ele tem consequências no todo, no planeta. Uma pilha que a gente joga fora de uma forma indevida, que a gente deixa no lixo comum, ela tem consequências no planeta como um todo. Então não podemos ser mais pensar que a gente não contribui para o que está acontecendo. A gente contribui para o que está acontecendo. A contribuição pode ser pequena, às vezes é por ignorância, mas a partir do momento que isso já está na mídia, isso já está de uso comum do conhecimento, a gente vai aumentando a nossa responsabilidade sobre o que acontece no planeta. E lembrando aqui Leon Denis, né? A rotina da nossa vida física, mas a disciplina, mas também a disciplina do pensamento. O correto uso da vida física e o correto pensar, que uma coisa está ligada à outra. Nós somos espíritos encarnados num corpo material. Então a gente tem que aprender a usar essas duas facetas. Nos é facultado isso quando a gente encarna. Espírito imortal num corpo material. Então, dá bom uso ao corpo físico, dá um bom uso todo o lado material, mas com vistas ao progresso espiritual. Essa que é a questão. Porque nessa questão aqui que fala do uso exacerbado, já estou terminando, que fala, são instrumentos para o progresso, mas não devem ser o nosso objetivo de vida. Estamos terminando, obrigada Ana, e aqui eu vou terminar com o Kardec, quando fala sobre a civilização, porque tem a ver com o nosso, está aqui na 793, tem a ver com o nosso pensamento de hoje. O Kardec pergunta, por que sinais pode reconhecer uma civilização completa? Eu vou lá no finalzinho, tá? No comentário final dele. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com a maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde o preconceito de casta e de nascimento sejam menos arraigados,
porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, aonde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, aonde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam bem mais respeitadas, aonde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Paz e bem a todos. Obrigada, Anita. Agradecidos, então, por esse momento maravilhoso, essa excelente palestra. Vamos agradecer a Jesus, primeiramente. Querido Mestre, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a discernir o bom do bem. Ajuda-nos nessa caminhada tão difícil para o nosso ser material, que sempre esquece do ser espiritual. Que esse pensamento, Senhor, do bem, esteja cada vez mais firme em nossas consciências. Que nossas atitudes sejam mais coerentes com os nossos desejos de progresso. Obrigada, querida Mãe, por todo o seu amor, por todo o seu amparo. Cubra-nos, Senhora, com esse manto de ternura, para que nossos corações estejam sempre abertos à palavra do Senhor. Obrigada, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor de todas as almas, por todas as oportunidades. Pedimos então licença para encerrar esse encontro da manhã de hoje com muita paz em nossos corações. Graças a Deus.